Bem-vindos ao meu canal Resolvendo Exercícios. Sou Frederico Sarmento, sou engenheiro químico e essa série aqui trata de resoluções de exercícios de termodinâmica do livro Moran-Shapiro. O exercício que eu trouxe para vocês aqui é o 3.30, da 7ª edição que eu uso atualmente. Às vezes você está com uma edição mais nova ou mais velha, o exercício fica trocado. Não me culpem. Se vocês precisarem, é só mandar um e-mail para mim, que eu mando para você a 7ª edição, se vocês quiserem. Então vamos lá para o exercício. 1 kg de água se encontra inicialmente no ponto crítico. Letra A. Se a água é resfriada a volume específico constante até a pressão de 30 bar, determine um título no final do estado. B. Se a água passa por expansão a temperatura constante a pressão de 30 bar, determine o volume específico no final do estado, em metro por quilo. Então aqui a gente tem dois processos, mas um não é a continuação do outro. A gente vai sempre partir do ponto crítico. Você vai partir do ponto crítico a volume específico, poderia ter usado um tanque rígido, eu não coloquei aqui, mas tudo bem, até uma pressão de 30 bar. Ele quer o título. Então vamos ver se realmente vai cair na mistura líquido-vapor, para a gente ter uma mistura para a gente calcular o título. E na letra B, a água passa por expansão a temperatura constante até a pressão de 30 bar. E agora ele quer o volume específico no final do estado em metro quilo por quilo. E ele deu 1 kg de água. Beleza, vamos mostrar cada processo no diagrama T e V, no domo termodinâmico, que vocês vão entender melhor o que o exercício está pedindo. Então aqui eu coloquei o domo. O ponto crítico, para quem não sabe, é esse ponto aqui, ó. É o último dado da tabela termodinâmica. Esse ponto aqui que ele praticamente não tem mistura. É um ponto só, como seria a interseção ali do negócio. Vocês vão entender depois quando eu pegar a tabela mais para frente. Então a letra A, o que está acontecendo? Está acontecendo que a água é resfriada, né? Então a temperatura está caindo até a pressão de 30 bar a volume constante. Então o volume aqui não mudou, né? A reta está reta, a temperatura mudou e eu coloquei a isobárica de 30 bar aqui. Então esse é o problema da letra A. Vamos ver agora o problema da letra B. Da letra B está acontecendo expansão a temperatura constante. Então o T não vai mudar e ele vai expandir em V. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Viram aqui o problema que está acontecendo? Então agora a gente vai tratar cada processo separadamente, letra A e a letra B. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, você saber o seu ponto de partida. O seu ponto de partida é o ponto crítico. Então eu fui na tabela 2, que relaciona você ver pelas temperaturas e pelas isotermas de temperatura, a tabela 2. Esse dado do ponto crítico está tanto na tabela 2 quanto na 3. Então o ponto crítico é a última linha da tabela, que é esse ponto aqui, ó, 374,14, na pressão de 220,9. Repare que o VF dele é igual ao VG, ó. 3,15 vezes 10 a menos 3 é igual a 0,003115. Ele não tem, no ponto crítico você não tem uma mistura líquido-vapor, você tem as duas fases juntas. É como se fosse um ponto, milésimo naquele ponto. O ponto crítico é isso. Então ele saiu do ponto crítico, letra A, né? E ele foi para onde? Ele permaneceu em volume constante. Então você vai pegar aquele volume aqui, ó, ele continua com esse volume específico, só abaixou a temperatura. Então eu coloquei aqui na tabela 3, eu fui agora procurar onde tem a isocórica de 30 bar, ó. Aí, ó, 30 bar, então ele caiu até essa temperatura. Se ele foi resfriando a um volume constante até a pressão de 30 bar, ele caiu nessa região aqui de mistura líquido-vapor e a uma temperatura de 233,9 graus Celsius, conforme a tabela A3. Aí eu joguei esses valores para cá, ó. Pressão 30 bar, temperatura, o VF, que é esse ponto aqui inicial de saturação, e o VG. O nosso V é o mesmo do ponto crítico, né? Porque ele não mudou. Agora o exercício ele pede o título. Ele quer saber qual é a porcentagem de vapor saturado que tem nessa mistura. Então isso a gente tem que relembrar a equação do título. A equação do título é essa equação aqui, ó, de V. O V do nosso ponto, que a gente já tem esse valor, né? É igual ao VF mais
x do título vezes VG menos VF. Se a gente isolar o x para a gente encontrar o título, a gente vai achar essa relação aqui, ó, do V, que é o nosso volume que a gente tem, V menos o VF sobre todo esse espaço aqui, ó. É a regra da alavanca, para quem lembra de resistência dos materiais aí. Então, substituindo os valores, peguei aqui, ó, o V, que é lá do ponto crítico, que é o mesmo V que foi o volume constante, menos o VF daqui, dividido por o VG menos o VF, a gente vai achar um X de 0,0296, ou 2,96%. Então quer dizer que a maior parte dessa mistura líquido-vapor está na fase líquida. Um título muito baixo. Então realmente não era um ponto aqui no meio, né? Seria um ponto mais aqui assim, né? Mas como o nosso domo é mais didático, né, para você ver o que o processo está representando, a gente não precisa fazer a representação certinho. O domo estaria mais ou menos essa linha aqui estaria aqui assim, ó, né? E o domo estaria mais para cá. Mas tudo bem. O importante é vocês entenderem o que está acontecendo. E na letra B, agora já que representando aqui, ó, que ele teve uma temperatura constante, teve uma expansão volumétrica até a pressão de 30 bar. Então ele nessa temperatura, com essa pressão, com certeza vai estar em vapor superaquecido. Então o novo V a gente tem que procurar na tabela de vapor superaquecido, fixando uma pressão de 30 bar e procurando aquela temperatura ali. Como não tem essa temperatura de 374,14 na tabela, vamos ter que fazer uma interpolação. Não sei se todo mundo lembra de uma interpolação, que tem um vídeo passado que fala disso. Mas explicando novamente, temos o que? Você coloca a temperatura de um lado e um V. As duas propriedades que você quer relacionar. Poderia ser temperatura com entalpia, com entropia, com ΔU. Poderia ser também V com entropia. Tanto faz. Só você relacionar a propriedade com a outra propriedade. Então, ó, eu tenho 360 graus Celsius. Eu tenho um Vzinho de 0,0923. A 400 eu tenho esse 9. Como essa temperatura está no meio das duas, eu relaciono aqui. Aí é só você fazer a interpolação. Para quem não lembra, é a razão, ó, de esse menos esse dividido por esse menos esse. Vai ser igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. Joga os valores aqui, resolvendo essa conta, a gente tem um V de 0,0948. Então, o exercício ele saiu daquele V do ponto crítico e foi até um V de 0,0948. Essa foi a expansão. Então, gente, muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que sempre está sendo novidade. Nos comentários eu deixei 3 cursos que estão me ajudando bastante. O primeiro já me ajudou, que foi quando eu fiz o meu TCC. Esse curso aí me ajudou a formatação, aonde pesquisar os artigos, a como fazer uma síntese legal. E os outros 2 são cursos que atualmente eu estou fazendo. Um de Power BI e outro de inglês, que eu estou achando bem bacana. Então, se for do interesse de vocês, só dá uma conferida no link. Valeu, forte abraço!